Neste mês, que é o mês de setembro, nós vamos conversar no seguinte tema: missões. Missões, longe ou perto? Afinal de contas, nós devemos fazer missões longe ou devemos fazer missões perto? Esse tema é um convite para você participar durante todo o mês, porque neste mês nós vamos estudar as Escrituras e vamos conhecer também o trabalho prático de um missionário que vem aqui compartilhar com a gente. Então nós vamos ter uma mistura de estudo da Escritura com prática missionária. E ao final desse mês, você então vai ter essa pergunta respondida: missões, perto ou longe? Então é um convite para uma jornada, é um convite para uma caminhada, e eu quero convidar você a caminhar com a gente. Para responder essa pergunta, missões longe ou perto, eu quero falar a respeito da missão do povo de Deus, da missão do povo de Deus em Israel, da missão do povo de Deus em Jesus e da missão do povo de Deus na igreja. Nós vamos entender, aprender um pouco mais sobre o que é o povo de Deus, como nós somos povo de Deus. E vamos então para a gente dar um início a essa sequência, para a gente dar um início a essa caminhada, a essa jornada na palavra de Deus. Nós vamos voltar ao início da história da humanidade e vamos conversar, vamos fazer uma retrospectiva para a gente entender por que esse tema missões é tão importante, é tão relevante. E nós vamos fazer uma retrospectiva agora em 3 fases. E a primeira fase, ela começa quando nós entendemos a criação. Deus criou um mundo perfeito para si mesmo. E quando Deus criou o mundo, Ele olhou para tudo que Ele criou e Ele disse para si mesmo: olha, isso é muito bom. Deus criou a terra, as estrelas, os planetas, as galáxias, criou os animais, criou o ser humano, e tudo aquilo que Deus criou, quando Deus parou para contemplar a obra da sua criação, Ele chegou à conclusão que isso é muito bom. Então Deus criou um mundo bom, um mundo perfeito. Mas o ser humano criado à sua imagem e semelhança, o rejeitou e decidiu seguir o seu próprio caminho. Longe do Criador, portanto, a humanidade caminhou para o caos, para um mundo de maldade e de corrupção. Então, a primeira fase dessa retrospectiva histórica, da história da humanidade, nós vemos que a humanidade se afastou do Criador. O homem decidiu seguir o seu próprio caminho sem Deus. O homem quis fazer o papel de Deus para si mesmo. E é por isso que o mundo está nessa situação. Tem gente que diz: olha o mundo como está, se Deus existisse o mundo não estaria assim. Mas essa é uma afirmação muito injusta, porque o mundo não está assim por causa de Deus, o mundo está assim por causa de nós. Nós é que nos afastamos dos valores e princípios que Deus nos ensinou na sua palavra, e o resultado é violência, morte, doenças, destruição da natureza. O mundo está assim por nossa causa e não por culpa de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que
toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então a humanidade se tornou isso, que trouxe tristeza ao coração do Criador. Mas Deus então decide dar um reset na criação, com o dilúvio. E com o dilúvio então nós temos um recomeço. Deus salva uma família inteira, e a partir dessa família Deus faz um recomeço na história. Mas o que acontece? Logo depois desse recomeço, a gente vê o homem vivendo perversamente. A gente vê o homem fazendo coisas erradas, a gente vê o homem fazendo aquilo que não agrada ao Criador. E aí acontece tudo de novo. Os homens se afastam de Deus novamente. A maldade e a corrupção continuam na história da raça humana. Aí vem um outro evento marcante, o evento de Babel. Babilônia vem de Babel. Uma torre feita lá na Babilônia, essa torre chamada Babel, e Babel significa confusão. O máximo que nós seres humanos conseguimos fazer com as nossas próprias forças é confusão. Nós deixamos o mundo confuso. A humanidade ali na Babilônia faz um projeto, chegar ao céu pelos seus próprios meios. E você talvez pense, mas eles não sabem que ninguém consegue isso, porque se for subindo, chega no espaço sideral e ninguém consegue respirar lá, que eles pensaram uma coisa impossível. Claro, porque hoje você tem uma cosmovisão científica. Hoje você é beneficiado pelo conhecimento de tudo que o homem descobriu com as suas investigações sobre a criação de Deus. Mas naquele tempo não se tinha esse conhecimento, era uma outra cosmovisão, era uma cosmovisão não científica. E o que significava para aquela cultura construir uma torre para chegar ao céu? Isso era uma ofensa a Deus, isso era uma afronta a Deus, porque se acreditava que o céu era a morada do Criador. E como que o homem almeja ir para lá pelos seus próprios esforços? É como você entrar na casa de uma pessoa sem ser convidado. Isso era uma blasfêmia, uma afronta, algo terrível. E os homens então ignoram a existência de Deus e querem fazer as coisas do seu jeito. E Deus então confunde as línguas. Aqueles homens não conseguem mais se comunicar, e eles então se espalham pelo mundo. E aí é que se formam as nações. E que tipo de nações são formadas com essa dispersão a partir de Babel? Nações pagãs, nações como a Babilônia, nações que tinham os seus próprios deuses criados por eles mesmos, nações que não adoravam o Criador. Mas dentre uma dessas nações, ali na região da Babilônia mesmo, Deus alcança a família, uma família de pessoas que possivelmente são dispersos a partir da Torre de Babel, e por sua graça, Deus chama um homem chamado Abraão, e se revela a esse homem, e faz uma promessa a esse homem. Eu queria que você se colocasse na pele dele. Esse homem teve uma experiência com Deus. Deus falou com esse homem de uma maneira que não dá para explicar, mas seja como for que Deus falou com ele, ele fez o que Deus lhe pediu. Deus diz para ele: sai, e ele saiu, sem questionar. Ele abraçou o projeto de Deus, porque Deus tocou seu coração. Quando Deus toca o coração da gente, a gente abre mão dos nossos projetos pessoais, para abraçar o projeto do Criador. E foi isso que aconteceu com Abraão. Deus chama um homem, Abraão. E o Gênesis 12:1 diz assim:
Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Deus fala com ele, Deus toca esse homem. E o que Deus dá para ele acreditar? Apenas a sua palavra. Abrão, sai daí e vai. Para onde, Senhor? Para uma terra que eu te mostrarei. Que terra, Senhor? A terra que eu te mostrarei. Precisa de muita confiança, não é? Para atender a um chamado assim. E aí nós vamos para uma terceira fase da história da humanidade, que é a seguinte: Deus faz uma promessa a Abraão. Deus chama esse homem e faz uma promessa a ele. O que ele diz? Gênesis 12:2: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus faz uma promessa. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa promessa. Eu quero mostrar para você que essa promessa tem três elementos de uma promessa. Preste atenção. Primeiro elemento dessa promessa: um alvo. Deus, quando faz essa promessa, aquele homem disperso da Torre de Babel, um homem que portanto era pagão, mas que ouve a voz do Senhor, o Senhor vem até ele, o Senhor o chama para participar do projeto que Deus tem, e Deus apresenta nessa promessa para Abraão um alvo. Qual é o alvo? Abençoar. Abençoar. Em Gênesis capítulo 12, verso 2, ele diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Preste atenção, os construtores de Babel queriam um nome famoso, mas eles queriam sucesso sem Deus, eles queriam sucesso pelos seus próprios esforços. E o que foi que aconteceu? Eles não conseguiram. Deus se opôs a eles. Mas Abraão não estava nem aí para nada, estava lá vivendo a sua vida, e Deus chega para ele: Abraão, vem cá, eu vou te abençoar e tornar o seu nome famoso. E mais, você será uma bênção. E no versículo 3 ele diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Primeiro elemento dessa promessa que Deus faz para Abraão, é uma promessa que tem um alvo. Deus quer abençoar. Deus quer abençoar todos os povos. Deus quer abençoar todas as nações. Que tipo de bênção Deus tem em mente? Que tipo de bênção Deus poderia ter em mente quando Ele estava olhando para as nações, que eram todas nações pagãs? A bênção que Deus tinha em mente era uma bênção de reconciliação com Ele, era uma bênção de salvação. Deus queria salvar a humanidade, era uma bênção de restauração da criação, de restauração da humanidade, porque a criação foi feita perfeita e se estragou com o pecado. Mas Deus tem um plano: abençoar para que a criação seja restaurada, abençoar para que a humanidade seja restaurada, abençoar para que o mundo seja perfeito novamente. Deus quer reconciliar a humanidade consigo mesmo. Este é o alvo de Deus, esta é a missão de Deus. Deus tem uma missão, e a missão de Deus na história é abençoar. Deus quer abençoar, e Deus vai fazer
todas essas coisas que ele está prometendo a Abraão, tudo que ele prometeu a Abraão, ele vai fazer: abençoar as nações. Mas nós temos um segundo elemento dessa promessa que Deus faz a Abraão. E o segundo elemento é uma bênção em duas etapas. Deus quer fazer de Abraão uma bênção. Como que Deus vai abençoar as nações? Fazendo daquele homem uma bênção. E essa bênção tem duas etapas. Primeira etapa é fazer de Abraão uma nação. Para Deus abençoar todas as nações da terra, Deus precisa fazer de Abraão uma nação. E o que diz em Gênesis 12:2? Farei de você um grande povo. Promessa de Deus. O que Deus diz no 12:1, Gênesis 12:1? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que Abraão faz? Ele obedece e vai. Em Gênesis 12:4 diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Percebe? Quando uma pessoa é tocada pela palavra de Deus, ela abre mão do seu projeto pessoal para abraçar o projeto de Deus. E o projeto de Deus é abençoar. O plano de Deus é fazer de Abraão uma nação. Capítulo 12, verso 4. Partiu Abraão. Ele foi tocado pelo chamado de Deus. Eu espero que você também seja tocado pelo chamado de Deus. Eu espero que a graça de Deus toque sua vida, que a palavra de Deus toque você, para você se envolver na missão de Deus, para você se tornar um parceiro de Deus naquilo que Deus quer realizar. Mas esse plano em duas etapas. A primeira etapa é fazer de Abraão uma nação. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é fazer desse povo que vai nascer a partir de Abraão o povo exclusivo de Deus. Deus quer que aquela nação que vai ser a nação de Israel seja a sua nação exclusiva. E Deus então começa a trabalhar na história para que isso aconteça. Em Êxodo 19:5, nós vamos ver que o Êxodo é o ponto de partida para a formação desse povo. Os descendentes de Abraão vão para o Egito, e lá eles são escravizados, e quando Deus liberta esses descendentes de Abraão da escravidão, Ele forma então um povo, e Ele quer que esse povo seja seu povo exclusivo. Êxodo 19:5: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha o que Deus está falando para o seu povo. Deus vai lá, tira aquele povo da escravidão. Você conhece a história, uma história emocionante, uma história épica. Deus se revela, Deus demonstra o seu poder, e Deus então reúne aquele povo, depois que Deus libertou aquele povo, e diz assim: me obedeçam, para que vocês sejam meu povo exclusivo. Porque qual é o problema do ser humano? A desobediência. Qual foi o problema dos nossos primeiros antepassados? A desobediência. E o que Deus então faz para essa nação? Obedeçam as minhas leis, a minha aliança, os meus mandamentos. Vocês serão meu tesouro pessoal, minha propriedade privada. Em Êxodo 19:6 ele continua: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha só o que Deus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: Ele cria um povo, cumprindo a promessa que Ele fez a Abraão. E esse povo de Deus será instrumento e parceiro de Deus na missão que Ele tem de abençoar todas as nações. Então o Senhor nos chama para sermos seus parceiros. O Senhor quer que eu e você sejamos parceiros dEle na missão que Ele tem. E o terceiro elemento dessa promessa que Deus faz a Abraão
é uma estratégia. O cumprimento dessa promessa envolve uma estratégia. Usar esse Israel para abençoar todas as outras nações. Esse povo exclusivo de Deus é que vai cumprir a promessa, é que é chamado para cumprir a promessa, é que é chamado para levar a bênção de Deus a todas as nações. Deus tem uma missão, abençoar. Esse povo é chamado para ser o parceiro de Deus, o instrumento de Deus nessa missão de abençoar todas as nações da terra. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 5, o Senhor diz ao seu povo: eu lhes ensinei decretos e leis. Aliás, é Moisés como porta-voz de Deus falando ao povo. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Versículo 6, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Você está entendendo? Você está comigo? Você está me acompanhando? Deus chama Israel e diz para aquele povo: vocês precisam obedecer as minhas leis e os meus mandamentos. Sabe por quê? Porque os outros povos verão o tipo de nação que vocês se tornarão, uma nação justa, uma nação onde a justiça impera, onde as pessoas são abençoadas, e as nações vão olhar e vão saber que Israel é uma nação diferenciada, e ao olharem vão querer saber por que vocês são diferentes dos outros povos. E os israelitas iriam dizer: porque nós temos um Deus que nos deu mandamentos justos. Entendeu? Israel então será um povo resgatado e transformado. Deus resgata aquela gente da escravidão e faz aquele povo resgatado um povo transformado pelos mandamentos e leis do Senhor. Porque os mandamentos e as leis do Egito eram injustas. Os mandamentos e as leis do Egito causavam a escravidão, mas os mandamentos e leis de Israel promovem a justiça. Então as nações iriam olhar para Israel e ver o estilo de vida de Israel, e aquelas nações seriam atraídas, e aqueles povos iriam dizer: nós queremos também conhecer o Deus de Israel, nós também queremos conhecer o Deus que dá leis tão justas assim, e nós queremos seguir essas leis justas. E aí Israel seria ali como luz para as nações, atraindo as nações, e as nações iriam adorar também o Criador. Os povos das nações iriam se tornar adoradores do Deus de Israel. Então esses são os elementos da promessa que Deus faz a Israel. Diante disso, nós precisamos concluir. Qual é o papel do povo de Deus? Qual é o papel do povo de Deus? Eu queria fazer 3 comentários sobre isso. Primeiro, o povo de Deus foi escolhido não para ser privilegiado. O povo de Deus foi escolhido em favor do mundo. O povo de Deus foi escolhido, e isso não é um privilégio, é mais que um privilégio, é uma responsabilidade. O povo de Deus foi escolhido para abençoar todos os outros povos. Não é que Deus escolheu um povo porque Ele discriminou os outros e só escolheu um. Não, Deus escolheu um povo com um objetivo em mente. Quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com Israel, Deus tem em mente alcançar e abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Segundo lugar,
O povo de Deus foi escolhido para ter comunhão com Ele e para viver em obediência aos seus mandamentos, princípios e valores. Então, o chamado do povo de Deus não é um chamado para ser melhor do que os outros. O chamado do povo de Deus é um chamado à comunhão. O povo de Deus é chamado para adorar esse Deus, para louvar esse Deus, para ter comunhão com esse Deus. Em terceiro lugar, o povo de Deus foi escolhido para ser um instrumento de Deus para abençoar as nações, através de uma vida bonita, justa e santa, que revela o caráter de Deus e atrai as pessoas de fora. A missão do povo de Deus é participar da missão de Deus. A missão do povo de Deus é abençoar através de uma vida bonita. A missão do povo de Deus é viver de uma maneira que honra a Deus, é viver de uma maneira justa, é viver de uma maneira santa, e viver assim revela o caráter do Deus que nós servimos. E quando uma comunidade vive assim, ela atrai pessoas de fora. Quando um povo vive assim, ele se torna uma luz que atrai. Como a gente está vendo agora, é a época desses bichinhos ficarem na luz. Eles são atraídos pela luz. Se nós formos luz do mundo, nós também seremos atraídos. E Deus começa como? Chamando um homem e falando com ele. E o que Deus quer fazer nessa noite? Falar com você. Da mesma maneira que Ele falou com Abraão, Deus quer falar com você. Deus quer tocar o seu coração agora. E Deus quer que você entenda que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto de abençoar, e que Deus, embora Ele possa abençoar sem a ajuda de ninguém, Ele quer abençoar com a sua ajuda. Ele quer que você seja instrumento de bênção na mão dEle. Vamos fechar os nossos olhos. Fale com Deus agora. E fale para o Senhor: Senhor meu Deus, eu quero ser tocado como o Senhor tocou Abraão. Eu quero pedir que o Senhor use a Tua palavra para tocar meu coração, como o Senhor tocou aquele homem. Aquele homem que abriu mão dos seus projetos pessoais para obedecer o projeto do Senhor. Oh Deus, eu tenho os meus planos, mas os meus planos não podem ser mais importantes do que os Teus planos. Por favor, Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha oração, ouve a nossa oração como igreja, toca os nossos corações, Senhor, para que nós possamos viver de uma maneira que Te agrada, de tal maneira que a nossa vida venha atrair pessoas de fora, que elas possam ver na nossa maneira de viver aquilo que elas desejam e buscam, um encontro com o Deus Criador. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.